Oi, meu nome é Maísa e hoje é dia de tag. Antes de mais nada, antes de começar o vídeo, aqueles recados básicos. Se for a primeira vez por aqui, se gostar do conteúdo, te convido para conhecer o canal, se inscrever e também peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, Divertidamente 2 está em cartaz, fazendo um sucesso tremendo. E principalmente para aquelas pessoas que estavam esperando novas emoções se juntarem àquelas do primeiro filme. 10 anos se passaram entre o lançamento do primeiro e do segundo filme e nós tivemos agora o acréscimo de algumas novas emoções. Então, se você ainda não assistiu o primeiro filme, a gente acompanha a vida da Riley, que tem 11 anos de idade e que está passando aí por uma mudança, e por conta disso ela tem que conviver com algumas emoções, equilibrar essas emoções. E agora, no filme Divertidamente 2, ela está com 13 anos e é uma adolescente, e novas emoções se juntam àquelas que a gente já se encantou, já se apaixonou. Bom, então eu tive a ideia de fazer uma tag, na verdade não é nem uma grande tag elaborada, e eu descobri que já havia uma tag para o primeiro filme, então vou deixar o vídeo original aqui na caixa de descrição, mas como as 5 primeiras emoções se juntaram mais 4, eu acabei fazendo uma mexida nessa tag, se é que a gente pode chamar assim. Então bora falar dessas emoções, e eu trouxe um livro de cada. Foi difícil porque para algumas delas eu queria trazer mais de um, mas para o vídeo ficar ágil e a ideia é sempre divertir, falar de livros, trazer alguns livros interessantes. Apesar de que, de todas as emoções, acho que a gente só tem uma que é positiva de fato, que é a alegria. As outras talvez sejam indicações aí para refletir. Bom, então bora falar de livro. A primeira emoção é justamente alegria, então um livro que me deixou feliz. Eu fui buscar lá na minha lista de favoritados e eu acabei pegando o último, um dos últimos favoritados, que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Aqui a gente tem o primeiro livro de uma duologia de fantasia, muita gente já deve ter ouvido falar dessa história. Ela é tão gostosa de ler, ela traz tanta alegria, porque a troca de cartas entre esses dois personagens é belíssima. Então a gente lê essas cartas, são palavras tão lindas, emoções tão lindas, que é impossível não terminar de ler qualquer uma delas e não estar com um sorriso no rosto. Então o primeiro que eu peguei realmente foi por conta da alegria que eu senti lendo o livro. É um livro complexo, a gente está falando de uma guerra, claro que tem muitas situações complicadas, mas eu fiquei bastante alegre em encontrar esse casal que é construído tão devagar e que vai se solidificando. Então fica aí, Divinos Rivais. A segunda emoção é Nojinho, livro mais nojento que eu já li. Esse veio assim, muito rápido. Saboroso Cadáver é uma história bastante nojenta. Ela é uma distopia em que aconteceu alguma coisa que a carne ela não é mais palatável, ela está contaminada, os seres humanos não podem comer essa carne mais. E como as pessoas precisam comer carne, ou elas acreditam que precisam substituir isso, nada do que pensar que por que não comer uma carne humana. E aí a gente está vivendo num mundo em que pessoas são criadas, são cuidadas como se fossem gado, porque elas vão servir de alimentação. Dá para entender o nojo total dessa história, né? Porque a autora ela descreve, inclusive, em alguns momentos passo a passo, de como é que é feita a criação, como é que esses seres humanos são marcados, como que as pessoas servem essa iguaria. É uma história extremamente nojenta e impactante, porque ela faz a gente abrir o olhar aí sobre uma série de situações, como que a gente é levado por uma indústria, porque ela diz que de repente a carne, a partir deste momento, não é mais considerada segura para o ser humano. E o final é simplesmente nauseante. Ainda assim, uma história que eu recomendo, mas entenda que ela é cheia de gatilhos, não é uma leitura fácil não. Terceira emoção, medo, o livro que mais me assustou. Eu não sou muito de ler livros de terror, claro que esse susto pode vir de outras histórias, então pensei em algumas histórias de suspense e mistério, que a gente acaba assustando mesmo com as descobertas, mas eu quis colocar um livro que, na hora que eu
bati o olho, eu me lembro assim das cenas finais, eu fiquei com elas um bom tempo na cabeça. Eu sou uma pessoa que assusta fácil, então não seria difícil de imaginar. Trouxe Stephen King com Depois, um dos livros, dos menores livros dele, bem fluido, bem rápido de ler. E eu fiquei assim apavorada, porque aqui a gente tem uma criança que tem a capacidade de ver fantasmas, conversar com fantasmas, isso logo que eles acabam de passar desta para melhor. Acontece que a mãe desse garotinho, ela namora uma detetive, e a detetive percebe essa habilidade do garoto e vai usar dessa habilidade para tentar encontrar um serial killer. E esse serial killer, mesmo morto, é completamente apavorante. Então a gente tem o desenrolar dessa história, esse garoto vai crescendo, a gente vai... Na verdade é uma história contada do ponto de vista dele, ele mais velho, se lembrando dos primeiros, né, dos primeiros fantasmas que ele confrontou e possivelmente com aquele que mais deixou ele assim assustado. Então, de fato, Depois foi o livro que mais me assustou. Quarta emoção, tristeza, o livro que mais me fez chorar. Eu já falei algumas vezes, não sou muito do drama, mas é claro que sempre tem alguma história que vai emocionar a gente. O meu ascendente é peixes, então me fazer chorar é a coisa mais fácil do mundo. E eu chorei tanto lendo essa história, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, é uma história linda, é uma história sobre solidão, sobre envelhecer, envelhecer sozinho, mas descobrir apoio, às vezes em lugares em que a gente menos imagina. Nesse caso, por exemplo, a Tova, que é a nossa senhora, nossa senhorinha, ela vai encontrar apoio num polvo. E aí a gente tem essa amizade improvável, levando a descobertas que vão ser impressionantes. Eu chorei bastante, me emocionei, nossa, só de lembrar do último capítulo, sobe aquele nó na garganta, mas é lindo, recomendo demais essa história, foi uma das histórias mais emocionantes que eu li esse ano. E a última emoção que apareceu no primeiro filme é raiva, aquele livro que te deixou muito irritado. Peguei o Clã das Mulheres Wayward, que eu fiz a leitura desse livro no ano passado. É uma história que me deixou tão irritada em muitos pontos, porque a gente vai falar de 3 gerações de mulheres que vão ter que lidar, cada uma delas à sua época, com a sociedade patriarcal, machista, sexista, e como que essas mulheres vão encontrar forças para poder seguir adiante. Então nós temos uma personagem que está lá enfrentando um julgamento porque ela foi acusada de bruxaria. Nós temos uma segunda protagonista que é uma garotinha que gostaria muito de estudar história natural, mas que o pai quer casá-la com alguém proeminente na sociedade. E a terceira, que é uma mulher que está fugindo de um casamento tóxico, violento, e está tentando escapar disso. Ela junta forças para escapar disso. E, enfim, então são 3 mulheres que têm que lutar muito pelo seu lugar, né? Pela sua felicidade, de certa forma. Então, uma história que me deixou muito irritada. E, apesar disso, é uma história que eu indico demais, porque ela vai falar dessa força que nós temos. E é uma força que a gente continua demonstrando, acima de tudo, porque é uma sociedade que insiste em determinar o que fazer com os nossos corpos. Então, é uma história que a gente precisa ler, refletir, sabe? Entender as coisas que estão acontecendo aí, entender que os nossos corpos são nossos. As nossas decisões são nossas. Não há nenhuma lei que determina nada sobre os corpos masculinos. E por que dos femininos todo mundo quer dar o pitaco? Então fica aí, leiam. Além disso, ele tem uma capa linda. Eu adoro a capa dessa história. Bom, agora 4 emoções novas. A primeira delas é a ansiedade. E eu coloquei aqui como uma coisa que te deixa desconfortável, porque a ansiedade é um sentimento que te deixa inseguro, desconfortável. E eu pensei de cara em Babel, da R.F. Kuang, que eu finalizei essa história recentemente. Inclusive, tem um diário de leitura, eu vou deixar aqui nos cards se você ainda não foi lá assistir. Por que ela é desconfortável? Porque a gente está falando de um garoto que é levado da China para a Inglaterra e lá ele vai estudar a magia que existe em escrever palavras em inglês e numa outra língua em lingotes de prata. E a partir do momento que ele começa a estudar nessa escola de tradução de Babel, ele vai perceber como que o colonialismo ele é cruel, ele é implacável, ele passa por cima de todos.
como que o colonizador acredita que ele detém o conhecimento, que os outros povos nem mereciam viver. Enfim, é uma história desconfortável por todo o panorama histórico que a autora trouxe para a sua história fictícia. Então, ela me deixou bem desconfortável. Primeiro, quando fala de tradução, que é, de certa maneira, subverter a língua original, e como que isso pode ser feito com intenções as mais diversas, mas ela vai frisar muito na questão do colonialismo e, claro, falando bastante de xenofobia, também de machismo. Então, uma história que é desconfortável e ela pretende ser desconfortável. Uma história incrível, recomendo demais. Mais uma emoção que chegou a Riley é a Inveja, um livro que eu estou desejando. Esse é um livro que saiu no ano passado, agora eu já nem sei. É A Deusa em Chamas, acabei de falar da R.F. Kuang. É o terceiro livro que vai finalizar a trilogia que começou com a Guerra da Papoula. Eu tô desejando esse livro já tem tanto tempo. E assim, sempre esperando alguma promoção. Ele até teve uma promoção boa recentemente, mas eu acabei deixando passar. É um livro que eu desejo muito. É um livro que com certeza eu pretendo ter na estante, porque eu preciso finalizar a trilogia. Uma trilogia que as duas primeiras histórias gostei demais. Então hoje esse é o livro que eu mais estou cobiçando. Mas assim, a lista é enorme. Penúltima emoção que vai aparecer por aqui é o tédio. É aquele livro que te deixou mais desinteressado. Bom, eu vou colocar Periféricos porque eu achei essa história tão complexa. Foi o meu primeiro contato com o autor. Eu fiquei assim reflexiva se esse autor é para mim. É uma história incrível. Mas até entender o que o autor pretendia com essa história, nossa, eu fiquei tão desinteressada, tão cansada. Ele traz tantas informações que ficam um pouco perdidas. E assim, o que a gente tem aqui são duas épocas temporais muito diferentes. E eu demorei demais a entender que eram duas épocas temporais e de como é que essas épocas se interligavam, principalmente porque o futuro é um futuro tão sombrio, é um futuro tão vazio, em que as pessoas vão buscar trazer assim de uma forma tão vazia. Tô sendo repetitiva, mas não sei. Eu achei interessante no final das contas quando eu entendi o que o autor pretendia. Foi interessante. Se não me engano, quando eu falei dessa história, eu cheguei a mencionar que eu fui assistir a série para ver se ela me deixava um pouco mais interessada, para entender o que o autor estava trazendo. Eu sei que muita gente ama, principalmente porque o autor tem uma trilogia que é Neuromancer, que muita gente adora, mas infelizmente não foi uma escrita que funcionou para mim, porque eu fiquei perdida grande parte do livro e acredito que muitas pessoas devam abandonar porque não estão entendendo o que o autor pretende. É uma história interessante, não precisava ser um calhamaço. A gente tem aqui mais de 500 páginas, acho que não precisava disso. E talvez se ele deixasse as coisas um pouco mais desenhadas, é uma ficção científica de fato bem difícil. Infelizmente, Periféricos realmente me deixou desinteressada por grande parte da história. E a última emoção é a vergonha. Então, aquele livro que é aquele prazer proibido. Eu sempre que eu trago um guilty pleasure, eu acabo colocando Estilhaça-me. Tem anos que eu li Estilhaça-me e eu queria variar um pouco. E aí, olhando assim pela estante, nós tivemos um sério debate aí há pouco tempo atrás em relação a essa história. Então, eu coloquei a Biblioteca da Meia-Noite porque eu entendo quando dizem que essa aqui é uma história muito vazia, talvez, ou uma história muito de autoajuda, pode ser. Mas ela funcionou pra mim. Eu fiquei cansada, é um livro curto. Chegou um momento que eu pensei, falei assim, nossa, eu já entendi o que você tá me dizendo. Não precisa ficar insistindo nessa busca por novas vidas para deixar claro que a nossa vida é a que a gente tem, é a que a gente deve viver. A gente está falando aqui de uma protagonista que está sentindo uma angústia muito grande, uma depressão muito grande, e ela está prestes a morrer. E aí ela vai ter no seu subconsciente ela vai ser convidada a visitar uma biblioteca em que cada livro é uma vida que ela poderia ter tido, e ela vai visitar cada uma dessas vidas, até entender que, enfim, será que a vida dela, a melhor de todas, é a que ela viveu?
O que ela poderia fazer diferente, né? Por que a vida dela tá daquele jeito? Foi uma escolha dela ou não? Foram consequências que ela teve que enfrentar. Eu sei que ele tem muito ar de autoajuda, mas a gente tá vivendo um momento em que os livros têm sido uma fonte de apoio. Não é à toa que para esse ano nós tivemos o lançamento de muitos livros que têm justamente essa pegada, né? Que eles são chamados de livros de cura. Então, às vezes está muito óbvio o que a gente precisa resolver na vida, mas é uma obviedade que a gente não tá enxergando. E pode ser um livro desse que vai te dizer que, olha, seu caminho é mais simples de resolver do que você imagina. Claro que algumas coisas são mais complexas mesmo, mas eu tô falando para aquelas decisões que a gente sabe que precisa tomar e que acaba adiando. Então eu coloquei como meu prazer culposo, porque teve tanta gente para falar que quem leu esse livro aqui não entende nada de literatura, que isso aqui não é literatura. Eu entendo as razões, mas eu não concordo com esse tipo de posicionamento, sabe? De determinar o que é literatura e o que não é. Por conta de toda a confusão, coloquei aqui como meu prazer secreto, meu prazer vergonhoso, então como vergonha, a Biblioteca da Meia-Noite. E só uma coisa, se a intenção era falar que era um livro ruim, a venda desse livro disparou na Amazon, então é sobre isso. Bom, então foram essas as emoções, esses os livros que eu acabei associando a cada uma delas. E bora conversar um pouquinho, quais seriam as suas indicações para cada uma dessas emoções? E aí eu te convido para responder a tag também, indica seus livros para cada uma dessas emoções. Pode ser aqui nos comentários, pode ser na sua rede social, depois me marca lá porque eu vou querer ver também. Lembrando que eu vou deixar o link de compras na Amazon para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!